Ah, se tivéssemos uma oposição. Ah, se rolasse uma turma boa lá na CPMI das fake news. Esse documento que saiu agora é um documento horroroso pro Lula. É um documento horroroso pro Dino. É um documento horroroso para aquela história que eles tentam contar de que, na prática, o governo... Gente, olha só, o governo não tinha como saber de tudo. O Dino veio vindo nessa linha. O governo não tinha também como resolver. Não culpe o governo não tinha como tomar outras medidas. Tá muito claro que houve, inclusive agora, manipulação da informação, manipulação de documento. É uma pena que esteja acontecendo isso, porque nós temos o Marcos Duval lá. E o Marcos Duval... Desculpe. Vai, continue. É que, cara, senhor Ricardo Almeida... Sabe o que você falou numa série da... É porque nós temos o Marcos Duval... mas não é... Gente, assim, nós temos sai uma informação bombástica dela e o soldado que vai fazer uso é um xarope. É um cara com... Ele tirou hoje uma foto, tá? Você viu essa foto? Ele tirou uma foto estufado, escrito SWAT aqui com uma pistola. Esse cara vai Estou preparado para defender a nação, foi alguma coisa desse tipo. Uma foto assim, aquelas de propaganda, ele com o peito estufado assim. Assim, estou preparado para a morte, só não estou preparado para o passar do tempo. Tipo, você é imortal? Que papinho, assim, Marcos Duval vai estar lá, tá? André Fernandes, o cara que fazia tutorial sobre depilação anal, vai estar com esses documentos. Ou seja, temos ali a fina flor do baixo QI brasileiro, representando a oposição, e é óbvio que não vamos tirar nada de grandioso, não vamos tirar bom proveito disso aí, tá? Quem está tirando proveito desse governo não é a oposição, é o Centrão. E assim começamos o nosso papo, tá? E antes de continuar, peço pra vocês, se inscrevam na revista MBL, tá? Agora, revista Valete, meu Deus do céu. Se inscrevam na revista, tá aqui, mbl.org.br/Valete, vai aparecer na tela, no vídeo, no corte, não aqui na live, tá? Mas já na live se inscrevam, porque os assinantes, a gente disponibiliza uma cota de assinante todo mês, muita gente se inscreve e a gente vai selecionando quem pode entrar. Se inscreva, torne-se um assinante, vamos entrar em contato com você vai fazer parte do nosso time. Vamos lá, pessoal. O que tá rolando? Eu vou ser bem direto. Que estranho um país em que um ente, que se eu for tentar explicar pra um americano, pra um alemão, pra um espanhol, pra um japonês, ele não vai entender nada. Ele, what's the big center? the middleman? Que bagaça é essa? Há um ente chamado Centrão, que ele causa dor de cabeça no governo. Veja que coisa maluca. O Arthur Lira, que foi apoiado pelo Lula, ele faz mais oposição ao Lula do que o Bolsonaro, que avisa que vai contribuir com o governo e que foi o adversário do Lula na eleição. Se eu chamo um japonês e explico isso, o japonês vai ficar... O japonês não vai entender nada. Se eu explicar para um alemão, o alemão vai ficar mais confuso ainda. Então tem uns caras que são os caras do meio, que são apoiados por todos os governos, e eles que ficam achacando os governos, sim. E a oposição? Essa oposição aqui avisou que está contribuindo, que vai ajudar. Ah, mas ela ajuda? Ela não sabe o que ela está fazendo. Inclusive foi marcada uma manifestação contra o governo e a oposição pediu para não ter a manifestação. Deixa eu entender. Então a oposição pediu para não ter uma manifestação contra o governo e o ex-presidente, que é terrivelmente anti-esquerda, aquele que tal do Bolsonaro, ele falou que vai contribuir com o governo do Lula. Isso. E o cara que o Lula apoiou, o presidente da Câmara? Então, esse cara tá tentando destruir os ministérios do Lula. Mas ele foi o cara que o Lula apoiou? Sim. Desculpa, eu vou embora daqui, não tem jeito. Nenhum gringo entenderia. Porque não é pra entender. Esse país, assim, ou as coisas são falsas, ou as coisas são completamente teatralizadas. E o sistema, obviamente, ele é um sistema muito complicado, muito difícil de digerir, de se entender. Pelo menos, hoje em dia, nós temos meios de começar a explicar pras pessoas o jogo como ele é. Porque se a gente for falar do poder do Arthur Lira e o fato que o Arthur Lira tá com uma faca apontada pro Lula e pro Bolsonaro, você começa a entender o seguinte: será que o Lula e o Bolsonaro são de fato os homens mais poderosos do Brasil? Todo mundo se associa a eles, ou quer dizer, uma parte dos candidatos se associam a eles pra puxar os votos de opinião que vem com eles e se vincular e se eleger. Mas no fim do dia, eles conseguem governar? São eles que decidem pra onde vai o dinheiro e pra onde as coisas acontecem? Não. O Lula, para poder ter os seus ministérios, teve que liberar hoje 1,7 bilhões em emendas lá do orçamento secreto do Arthur Lira. E o Lula, não é que o Lula escolheu pra onde vai. Assim, dá o dinheiro, libera aí, cala a boca, Lula, que eu ainda não decidi o que eu vou fazer. É um país que tá confuso. Nesse momento em que o nosso adversário direto é o Lula, nós vemos o Lira como um novo Cunha. Beleza, ok, vamos jogar o jogo aí. O Lira tá fazendo mais oposição que boa parte dos opositores. Mas esse mal permanente que é o Centrão, ele vai precisar ser discutido. E hoje eu vou tratar disso bastante com o Ricardo. Quem de fato governa o Brasil? É o Lira? É o Xandão? São os banqueiros? É o Lula? Quem de fato manda aqui?
É tudo muito estranho, tá? E a real, que eu volto a repetir, eu falei isso na live da tarde, vocês precisam colocar. Não imaginem que o PT vai ficar aguardando passivamente o surgimento de um Eduardo Cunha com um calabouço fiscal, né, que o pessoal transformou em piada, né, que é o arcabouço do PT, passando, que prevê crime fiscal e crime de responsabilidade caso o presidente não cumpra, né, o orçamento do ano. E para poder passar isso, o PT vai precisar passar aumento de impostos e o próprio Lira já avisou que não quer passar. Vejam que loucura. Como é que esses caras vão lidar com essa bagunça? É muito, assim, é muito louco. Eu não, assim, ó, eu acho que era um jogo já complexo pro Michel Temer. Michel Temer conseguiu uma governabilidade ali muito da confusa, mesmo sendo uma raposa, um cara muito habilidoso. O Bolsonaro, ele cedeu completamente, e cedeu de maneira que ele sequer governou, vamos falar a verdade. Nenhuma pauta essencial pro Bolsonaro andou. E agora o Lula tá experimentando um novo mundo mais de 10 anos depois de ter sido presidente. E ele não tá gostando desse mundo que ele tá vendo. Tá? Lula também tá começando a experimentar algumas coisas que, pra nós que somos da oposição, são boas. Críticas da Rede Globo, imprensa em uníssono, batendo nessas aproximações com o socialismo latino-americano que o Lula gosta tanto de fazer. E, em certa medida, a própria base dele brigando entre si. Outro tema pra gente tratar hoje. Ou seja, ter um inferno perfeito desenhado e repetindo o que eu venho dizendo sempre. Se tivéssemos uma oposição, tava uma delícia esses 6 primeiros meses. Rick Almeida. Maravilhoso. Eu vou começar falando o seguinte. Nas análises políticas mais tradicionais, a gente sempre pensa ou pensava que o executivo é dos 3 poderes o mais forte. Então o executivo é o mais forte, ele tem uma enorme legitimidade popular, ele vem numa eleição majoritária, ele representaria essa vontade do povo e soberania mais do que os outros poderes e teria, em tese, à sua disposição mecanismos para, de fato, governar. Ou seja, quem governa é o presidente. Sabe? Não é isso que a gente vê no país. Eu acho que já está muito claro que a correlação de forças entre os poderes hoje é amplamente desfavorável ao executivo. Os poderes mais fortes dentre os 3 são o judiciário e o legislativo. Sim. Então quem é que está governando? Quem são os homens mais poderosos do país? Tem 3, um deles é o mais fraco, que é o Lula. Exato. Os 2 mais fortes é o Alexandre de Moraes e o Lira. E isso já me parece instaurado há um bom tempo, na verdade. O Lula já está pegando uma situação dada. É bem verdade, a gente tem que lembrar que toda a governabilidade do PT sempre foi pautada em escândalos de corrupção, em corrupção sistemática. O PT nunca teve uma governabilidade virtuosa. Isso nunca aconteceu na experiência do PT inteiro, porque o PT lança a mão do mensalão como instrumento de governo já em 2003, portanto, logo no início do governo Lula. Ele ganhou em 2002, em 2003 você já tem mensalão. Aí a gente vê o escândalo do mensalão, ele consegue conter aquele escândalo, a popularidade dele sobe, ele tem uma série de índices econômicos favoráveis e tal. Aí vem o que? Vem a montagem depois do Petrolão e mais outros micro escândalos. Ou seja, sempre a governabilidade do PT esteve pautada em corrupção. A questão é que, antes do orçamento secreto, essa corrupção ela servia de ferramenta efetivamente para o executivo. Então o executivo meio que controlava a corrupção. Ele tinha a chave da torneira, ele fechava a torneira, ele abria a torneira. Agora ele não tem mais. Ele tem que simplesmente ceder o dinheiro para um poder, e aí o Lira faz como se fosse um mestre de cerimônias. Sim. Ele vai distribuindo, o poder é dele, sim, porque ele que está fazendo a distribuição, e o executivo se vê na situação humilhante de ter que simplesmente ceder o dinheiro sem saber se vai ser contemplado de volta. Quer dizer, você cede uma grana preta, 1,7 bi, isso é recorde. Isso é recorde na história do governo Lula, de todos os governos que o Lula já teve. Isso é recorde, nunca foi tanto dinheiro em um único dia. Aí ele cede essa grana toda, mas ele também não tem uma contraparte assegurada. Né? Ele pode estar perdendo os ministérios dele, pode estar voltando à estrutura ministerial do governo Bolsonaro. Né? E aí se fala, ele vai conseguir governar por decretos, vai fazer decretos e portarias, vai tentar algumas coisas administrativas. Não vai colar, isso não é suficiente. E eu acho que assim, a gente tem um problema gigantesco pela frente, porque essa composição do Congresso ela precisa ser vencida de alguma forma. Porque todo e qualquer presidente, ainda que ele tenha as melhores intenções, não vai conseguir governar. Não, hoje não tem meio. Todo mundo que senta na cadeira não vai pra lugar nenhum, cara. Você pode botar o Lula, pode botar o Bolsonaro, pode botar o Beraldo. Entendeu? Pode botar quem for. Tá muito amarrada a história.
O Renan e o Bisotto fala muito disso, da Constituinte, de imaginar um novo pacto, de repactuar tudo. Eu acho que a única solução a médio e longo prazo é repactuar tudo. Tem que repactuar exatamente. tudo. A questão que complica é como fazer, exatamente. Lógico. Com quem? Porque as forças que hoje têm mando de campo, se elas forem repactuar, elas vão querer repactuar a seu favor. Ou seja, a situação que já é problemática para o Executivo se tornaria ainda mais problemática. A gente teria que ter uma constituinte com deputados que não tem nada a ver com essa base aí, com outras pessoas, a partir de um movimento popular muito poderoso mesmo, mais poderoso do que foi o movimento do impeachment, uma coisa assim, sabe, gigantesca, como se fosse um extravasar da consciência cívica nacional, e daí você vira o braço, bota outras pessoas lá, faz uma constituição completamente diferente da que está posta aí e segue o jogo. Agora, isso é muito difícil de ser construído. O único ator que poderá construir isso, vou falar em termos hipotéticos, é um ator que consiga unificar o Brasil e ter uma militância de base gigantesca. Hoje o MBL está muito longe de poder fazer isso, tem que cogitar fazer uma coisa dessa. A gente está muito aquém da energia, do poder necessário para essa briga. Mas nós temos que nos estruturar para isso. Porque se a gente quiser aspirar em algum momento a assumir a presidência, lá num futuro talvez longínquo, nós vamos ter que enfrentar essas coisas, porque senão a gente vai chegar lá e não vai conseguir fazer nada. Sim.